E vamos para o nosso papo de hoje, nossa conversa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre bênção, gente. Sobre bênção. E vamos que vamos. Me responda aí. Você, o que é que você acha? Qual é o significado de bênção? Fala para mim. Qual é o significado de bênção? O que é que você entende por bênção? Anote aí para mim, vamos ver. Quero ouvir um pouquinho vocês, quero saber o que é que vocês pensam, qual é o conceito de bênção que vocês têm. É uma palavra tão utilizada no nosso meio hoje em dia, né? A palavra bênção. A gente diz bênção para tudo, né? Então, fale o que é que significa bênção. Às vezes a gente fala coisas que a gente não sabe nem o que está falando, não é verdade? Então, o que é que significa bênção? O que é que significa bênção? E aí você pode deixar aberto. Gênesis 48. Bom, vamos lá. A Selma disse, cadê? Não disse, o Edson que disse, presente de Deus. Bênção é presente de Deus. Vamos lá. O que é ser uma pessoa abençoada? Vamos lá. O que é ser uma pessoa abençoada? Segurança que Deus está no controle. Outra pessoa, coisas boas que vêm do Senhor. Bênção, aprendi que é ser liberado para prosperar. Outra pessoa, paz e conquistas. Outra pessoa diz favor de Deus, dádiva de Deus. Outra pessoa diz invocar a graça divina. Outra pessoa diz merecimento. Você acredita mesmo que bênção é merecimento? Será? Nós vamos ver isso hoje, né? O que mais? A Rosane, derramar da graça de Deus em nossas vidas. Andréa diz que bênção é uma graça liberada para nós, sem merecimento, que Deus nos dá. A Fátima disse presente de Deus, liberado para prosperar, graça imerecida, alegria que vem de Deus. E aí vai, amor de Deus, bênção é dádiva de Deus para com os seus. É isso aí, gente. Bom, podem participar. Favor imerecido, diz meu amigo Otávio. A Viviana diz um milagre. Bondade de Deus, amor de Deus. Bênção é poder respirar. O que mais? O pessoal está dizendo aqui. É ter paz. Ter a paz de Deus. É a misericórdia de Deus. É a presença de Deus. E é graça não merecida. É bondade. É ser filho de Deus. Enfim, olha. A participação de vocês é muito importante. Muito importante. Legal, gente. Então vamos ver o que é bênção? Vamos? Vamos lá. Queria convidar você a abrir as escrituras em Gênesis 48. Anote aí. Está marcado, eu deixei fixado aqui também o texto para a gente meditar. Eu vou ler alguns versículos desse texto, dessa história. E olha só, preste atenção. Quer ver? Gênesis 48. Versículo 1 diz assim: algum tempo depois disseram a José, seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Então ele levou 2 filhos para ver o avô, Manassés e o Efraim, que eram os netos. E anunciaram a Jacó, seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças. Jacó, ou Israel, né? Reuniu suas forças e assentou-se na cama. Versículo 8 agora. Vamos pular um pouquinho para frente. Quando Israel viu os filhos de José, Israel ou Jacó, ok? Quando Israel viu os filhos de José, perguntou, quem são estes? E respondeu José ao seu pai, são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse, traga-os aqui para que eu os abençoe. Traga os meus netos para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada. E ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele. E seu pai os beijou e os abraçou. O avô agora pega os netos, abraça e beija. E Israel disse a José, nunca pensei que veria a sua face novamente. E agora Deus me concede ver também
os seus filhos, ou os meus netos. Em seguida, José os tirou do colo do avô e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o mais velho. Versículo 15. E abençoou a José, veja só, abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe estes meninos. Abençoe estes meninos. Ele chamou o filho e abençoou os netos. Abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Até aqui a nossa leitura. História muito interessante, gente. História muito interessante. Eu queria, nesta manhã, meditar com vocês em algumas coisas tão importantes no que diz respeito à bênção. O que é bênção? Gente, olha, muitas são as nossas metas, muitas são as nossas expectativas e os nossos projetos. Nós temos sonhos, projetos. É verdade. Nós passamos a vida toda, gente, alimentando sonhos. Como, por exemplo, queremos fazer uma viagem, queremos ter umas férias especial, né? Um tempo de férias diferente. Nós queremos um emprego melhor, queremos uma casa boa, um carro confortável, enfim. Nós temos esses desejos, não é verdade? Nós passamos a vida tentando nos encaminhar naquilo que nos agrada. Porque funciona assim, nós escolhemos a profissão que nos agrada, né? É o namorado ou a namorada que nos encanta, o emprego, a casa, o carro, a igreja, enfim, basicamente tudo gira em torno da satisfação do nosso ego. Essa é uma realidade, né? Mas tudo isso pode não ser bom. Tudo isso pode não ser bom, amigos. Por quê? Porque temos a necessidade, por natureza, de saciar o nosso próprio ego, devido a esse nosso caráter pecaminoso e caído, né? E aí nós usamos tudo à nossa volta, usamos tudo para satisfazer essa necessidade. E tantas vezes nós utilizamos também, olha só, tantas vezes nós utilizamos a oração para satisfazer os nossos desejos egoístas. E apresentamos a Deus todas as nossas muitas petições numa tentativa de moldar a vontade de Deus na nossa própria vontade. Isso é um grande erro, né? Nós apresentamos os nossos projetos, nossas expectativas, nossas vontades, nós apresentamos os nossos sonhos a Deus sem margem para uma segunda opinião. Como se estivéssemos entregando um projeto escrito e dirigido por nós e pedimos a Deus a sua assinatura, que é a bênção de Deus. Queremos o carimbo de aprovação de Deus naquilo que nós desejamos, aprovando a construção dos nossos sonhos. Mas é certo, gente, que o relacionamento com o Senhor não é assim. Inclusive, o assunto mais falado nas igrejas hoje, como eu disse no início, o assunto mais falado nas igrejas hoje qual é? Bênção. A palavra bênção, ela tem sido tão usada que ela está se desgastando. Olha o que a gente diz. A gente diz assim: Deus te abençoe, a bênção do casamento, a bênção da prosperidade, a bênção dos filhos, a bênção da saúde, o ano da bênção, o meu dinheiro seja abençoado, o meu trabalho seja abençoado, o meu ministério seja abençoado, a minha família seja abençoada. São frases que nós utilizamos, não é verdade? Nós utilizamos a palavra bênção, mas nós não conhecemos ainda o seu real significado, gente. Esse é o problema. Parece ainda algo muito abstrato para nós. A gente fala porque todo mundo está falando. E muitas igrejas, muitos correm atrás de igrejas.
corre atrás de pastores, de missionários, de apóstolos, atrás do quê? De bênção. E não importa o que seja, o importante é a bênção. Mas vamos lá, em termos práticos, o que significa bênção? Eu queria te mostrar aqui nesta manhã algumas dimensões da palavra bênção. O que significa bênção? Então, por exemplo, bênção, o que é? Bênção é viver na compreensão de que Deus é simpático a mim, que Ele não está de birra, nem de mau humor comigo. Bênção, gente, é viver com a noção de que Deus é fiel. Que a atitude de Deus comigo é constante, tem continuidade, não tem brechas nem rupturas. Isso é bênção. Bênção é saber que todos os dias eu não estarei só, pois Ele está comigo. Bênção, gente, é reconhecer que eu faço parte de um projeto de Deus. Que eu faço parte da lista de Deus, dos instrumentos que Ele deseja usar, como nós cantamos agora há pouco. Eu quero ser, Senhor, um instrumento Teu para abençoar. Isso é bênção. É reconhecer que eu faço parte de um projeto de Deus. Para abençoar. Eu sou parte de uma lista de Deus, dos instrumentos que Ele deseja usar para abençoar outros. Isso é bênção. Bênção é reconhecer que mesmo que eu seja imperfeito, seja falho, eu não sou descartado nem abandonado por Deus. Bênção é saber que Ele me ama, que Ele me quer bem. Bênção é saber que quando eu faço os meus planos, quando eu faço os meus projetos, eu tenho carimbo, aprovação de Deus. Mas, meus amigos, nós vamos entender bênção pelo seu oposto. Qual é o oposto da bênção? Maldição. Uma pessoa amaldiçoada não é aquela que tem uma nuvem negra na sua cabeça. Não é isso. Né? Pessoa amaldiçoada não é aquela que tem um trabalho de macumba em cima dele. Pessoa amaldiçoada não é aquela que tem um mal olhado ou olho grande em cima dele. Não é isso. Não é isso. O que significa uma pessoa amaldiçoada? O que significa uma pessoa amaldiçoada? A pessoa amaldiçoada é aquela pessoa que Deus abandonou. O apóstolo Paulo ele escreve sobre essas pessoas, inclusive, que Deus abandonou por causa de atitudes reprováveis. Interessante isso. Lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 26 e até o versículo 28, depois você leia. Mas diz assim que Deus os abandonou às paixões infames. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, diz o texto, Deus os entregou a um sentimento perverso. Isso é ser amaldiçoado. O que significa uma pessoa amaldiçoada? É a pessoa de coração duro, de coração arrogante, que diz o seguinte: eu desejo que Deus me deixe em paz. Me deixe em paz, Deus. Esse conceito de deixar em paz é o conceito da maldição. É quando Deus dá as costas e nos abandona. E ser abandonado por Deus é terrível, gente. Se você for abandonado por Deus, você vai ser uma pessoa amaldiçoada. Todos nós, se formos abandonados por Deus. Ser amaldiçoado é aquela pessoa que realiza os seus projetos sem o carimbo de Deus, sem a bênção de Deus. Amaldiçoado é a pessoa que se torna desgraçada. O que significa isso? A pessoa desgraçada é aquela que não é mais alvo da graça de Deus. É o contrário de graça. E graça você sabe que é o favor imerecido. Então só algumas ideias para vocês entenderem com relação a essas coisas. Que Deus nos livre disso, não é verdade, amados? Mas a Bíblia diz que com amor eterno o Senhor nos amou. A bênção dele está sobre a nossa vida. A graça do Senhor está sobre nós. O olhar amoroso e carinhoso de Deus está sobre nós. Mas assim, nós precisamos, queridos, ter um entendimento correto do que é ser uma pessoa abençoada. E é isso que a gente vai desenhar aqui nesta manhã. Eu queria que você tivesse muita atenção, porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida nesta manhã. Nós pensamos que ter a bênção de Deus, muitas vezes, é ganhar um pacote do céu, onde Ele nos premia com muitos favores e muitas ajudas.
A gente pensa que isso é ter bênção de Deus. Mas ter a bênção de Deus é nós estarmos certos de que Ele está conosco, nos aprovando. Bênção, no original grego, significa elogio, falar bem de, liberar para prosperar. Quando você fala, eu te abençoo, meu irmão, Deus te abençoe, você está dizendo, olha, seja liberado para prosperar. Bênção é um elogio. Quando Deus abençoa, é quando Deus nos aprova. Bênção é a aprovação de Deus. E aí não importa se nós tivermos mal olhado, obra de macumbaria, ou qualquer obra de feitiçaria, não importa. Se nós tivermos o carimbo, a aprovação de Deus, a bênção de Deus sobre a nossa vida, não importa o que vier, não haverá demônios, pessoas que conseguirão destruir ou reverter a bênção de Deus sobre nós. Porque Ele estará conosco, Ele será por nós. Amém, gente? Existe algo interessante que diz no versículo 20. No versículo 20 do texto de Gênesis 48, diz o seguinte: assim abençoou, assim os abençoou naquele dia, dizendo. Israel abençoou dizendo, em ti abençoará Israel dizendo, Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. Gente, o que Deus fez a Efraim e Manassés para que ele usasse essa bênção como uma fórmula? O quê? Veja, Deus mandou usar essa expressão para abençoar uns aos outros. E para entendermos isso, primeiro nós precisamos saber o conceito de bênção. E depois entendermos, meus amigos, qual foi a bênção que Efraim e Manassés receberam. O que foi que eles ganharam? Né? Veja, Jacó estava velho. Jacó ou Israel, né? Jacó estava velho e ele não conseguia ficar em pé. Já estava com problema na sua vista, problema nos olhos, já não enxergava bem. E José, o filho de Jacó, ele ficou sabendo que seu pai estava muito velho e ele foi visitá-lo com seus 2 filhos, chamados Efraim e Manassés. E nessa visita, eles são abençoados pelo avô. Então nós podemos pensar no seguinte, entender assim, que através dessa passagem bíblica, nós podemos compreender o que é que significa ser abençoado em termos práticos. E não utilizarmos essa expressão apenas como um jargão, como muitos fazem. Então vamos lá, eu queria pontuar algumas coisas com vocês. Quero pontuar algumas coisas com vocês. O que é que significa bênção em termos práticos? O que é que significa, de acordo com aquilo que a gente leu aqui nesta manhã, o que é que significa bênção em termos práticos? Anote aí. Primeiro, a bênção de Deus nunca é imediatista. Nunca é imediatista. A bênção de Deus, gente, nunca é pontual e imediatista, mas sempre se estende do passado ao futuro. Veja, antes de Jacó abençoar os filhos de José, os seus netos, ele contou a história da vida dele. No versículo 3 e 4 mostra isso. Versículo 3 e 4, olha o que diz. Então disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo, eu o farei prolífero e o multiplicarei, farei de você uma comunidade de povos, e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Então olha que interessante, Jacó mostrou que a bênção de Deus veio desde os seus antepassados, lá de trás, do passado para frente, de Abraão, Isaque. Amigos, a bênção de Deus faz parte de um contexto histórico e não apenas de coisas pequenas, menores, do tipo passar em vestibular, né, novo emprego, ser curado de um resfriado. Entendeu? Então a bênção de Deus faz parte de um contexto histórico. Jacó quis mostrar a José e os seus filhos que eles faziam parte de um plano histórico. E eles deveriam se sentir privilegiados, porque Deus os chamou para fazerem parte de um projeto grande. E eu e você, nós precisamos entender que nós fazemos parte da lista de Deus, que Deus elegeu, para um projeto grande que Ele deseja realizar. Eu e você fomos convocados por Deus. E tudo isso é muito diferente, amigos,
daquilo que se pratica normalmente em muitas igrejas. Ou seja, uma busca miúda de bênçãos, sempre pequena. Ah, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um emprego, eu quero uma ajuda nisso, eu quero uma ajuda naquilo. É muito maior que isso, gente. Deus quer nos situar num projeto grande, maior, melhor, bonito. E quando nós entendemos esse projeto que Deus tem para a nossa vida, nós vivemos mais leve, com metas, com propósitos, com alvos na vida e não com uma solução semanal de problemas. Existem bênçãos a curto, médio e longo prazo. Não é verdade? Curto, médio e longo prazo. Mas cuidado, deixa eu alertar você, cuidado, a bênção a curto prazo, aquela bênção imediatista, ela pode conspirar contra você. Por quê? Porque nós sempre teremos problemas na vida. Sempre teremos. É ou não é? É assim a dinâmica da vida. Quando você resolve uma dificuldade, surgem mais duas. Quando você resolve essas duas, surgem mais três. E assim vai. Essa é a dinâmica da vida. Quando Deus resolve um problema, logo nós queremos que Ele resolva outro. E outro. E assim vai. E tudo isso, essa bênção imediatista de resolver problemas diários, isso é perigoso. Tome cuidado, sabe por quê? Porque a bênção pode criar em você uma dependência de Deus em que você se relaciona com Ele apenas para buscar soluções de problemas. Esse é o problema. Então as suas orações, elas vão se resumir sempre a pedir. É oração de petição. Você vai se tornar um escravo de orações utilitárias. Escravo de uma religião de soluções imediatas de problemas. Você não vai mais celebrar a presença de Deus, você não vai mais celebrar a vida, você não vai ter alegria, porque sempre você vai estar inundado de problemas na sua cabeça e sempre pedindo solução do céu. Me dá, eu preciso, eu quero, conserta isso, Deus arruma aquilo. É diário. Vira um vício. Terrível. Mas Deus deseja, amigos, que nós saiamos dessa dimensão. Saia dessa dimensão. E Ele deseja que nós entremos na dimensão do propósito eterno. Quando nós pensamos em fazer parte do propósito de Deus, as dificuldades do dia a dia, elas deixam de ser nossas inimigas. Deus irá usar essas dificuldades para um projeto maior, melhor, projeto grande. E esse projeto grande é que Ele vai fazer de nós uma grande nação. Jacó estava passando fome. A sua mulher havia morrido. Mas ele sabia que tudo isso fazia parte de um grande projeto de Deus na sua vida. Amigos, a bênção a longo prazo nos libera para vivermos sem a neurose religiosa de que a gente sempre está precisando de mais e de mais e de mais e de mais bênçãos. Deus não quer ser o Papai Noel do céu, em que a gente se reúne para agradá-lo e então Ele nos dá presentes para nos resolvermos na vida. Deus não quer ser isso. Romanos 5,3 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, a esperança. Segunda coisa que eu vou deixar para o seu coração, anote aí. Segundo, sobre a bênção. A bênção nunca é individualizada. Em termos práticos, o que é bênção? A bênção nunca é individualizada. Gente, a bênção nunca é individualista. Ela sempre respinga na família, respinga na comunidade, nos relacionamentos. A bênção é assim. Deus nunca nos abençoa para reforçar o nosso egoísmo e o nosso egocentrismo. Saiba você disso. Existe uma diferença entre egoísmo e egocentrismo. Há uma diferença. Um egoísta é aquele que quer tudo para si. Às vezes ele é uma pessoa simples, mas ele quer tudo para si. E o egocêntrico é aquele que se acha o centro do universo. E Jacó abençoou José, dizendo o seguinte, versículo 15 e 16. Olha lá, olha a bênção aqui. E abençoou a José, Jacó abençoou a José,
Versículo 15. Dizendo: que o Deus a quem serviram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Essa foi a bênção de Jacó a José e os filhos. Agora, veja só, como é que Jacó abençoou Efraim e Manassés e não abençoou José? Como? Como? Veja, a bênção não era para José? Jacó chama José para abençoar os filhos. Você pergunta, mas a bênção não é para o filho? Ele abençoou os netos, não deveria ser para José? Se fosse com a gente, como é que a gente ia se comportar? A gente ia dizer o seguinte: poxa, não, tem que ser primeiro para mim. Se sobrar alguma coisa, eu reparto com o outro. Se sobrar, mas a bênção tem que ser para mim primeiro. Não é assim? Mas Deus estava abençoando Efraim e Manassés através de José. Através de José, através do pai. Ele abençoou os netos através do pai. Normalmente, amigos, nós queremos que Deus dê a cada um a sua bênção e nós não desejamos dividir nada. Poxa, meu pai tem que me abençoar e não abençoar os meus, né? E não abençoar os meus filhos. Tem que ser para mim. É isso que ele poderia ter pensado. Porque normalmente nós queremos que Deus dê uma bênção, cada um a sua bênção, e nós não queremos repartir, nós não queremos dividir. Gente, é muito fácil a gente chorar com os que choram, mas é difícil se alegrar com os que se alegram. Infelizmente, nós vamos para a igreja com a expectativa de ganharmos bênçãos, e que sejam apenas para nós, e não para os outros. Primeiro eu. Se for aqui para alguém ser curado, se o Senhor escolher um aqui nesse culto para ser curado, que seja eu. Primeiro eu. Nós agimos assim. E nós, amigos, nós podemos ser canais para que os outros sejam abençoados. Bênção, gente, o que é? É quando nós morremos para nós mesmos. É o que disse Jesus em Mateus 10:39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Aquele que perder a sua vida por amor ao próximo, por valores melhores, ganha-la-á. Nós somos chamados para ser um canal de bênção na vida dos outros. É o que diz o apóstolo Pedro, 1 Pedro 4,10. Servi uns aos outros, cada um com um dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Você foi chamado para abençoar o dom que Deus te deu, a graça que Ele deu a você. É para você servir ao outro. É assim que funciona no reino de Deus. Terceiro, anote aí. Anote. A gente está falando de bênção de Deus em termos práticos. Terceiro, a bênção de Deus ela é diversificada. A bênção de Deus é diversificada. A bênção de Deus é tão diversificada e inesperada que ela não é comum. Interessante isso. Depois leia com calma. Você vai observar o seguinte. Leia esse texto todo. Esse capítulo 48. No versículo 3. Veja, Jacó ele se refere a Deus. Quando ele fala em relação a Deus, ele se refere a Deus por 3 nomes. No versículo 3 ele fala que é o Todo-Poderoso. No versículo 15 ele fala que Deus é pastor. E no versículo 16 ele fala que Deus é anjo. Interessante isso. Em outras palavras, Jacó estava dizendo que havia momentos na vida dele que Deus se manifestava como Deus Todo-Poderoso. Em outros momentos, Deus se manifestava como pastor. E em outros momentos, Deus se manifestava como um anjo que o redimiu de todo mal. Gente, a bênção de Deus não é administrada nem controlada por homens. É Deus que abençoa quem quer, como quer, da maneira que quer, do jeito que quer. Nenhum homem tem o controle sobre Deus. Nenhum homem. Nenhum homem consegue manipular ou determinar a bênção de Deus. Aquela ideia, determina, irmão. Você tem que determinar a bênção de Deus sobre a tua vida. Quem é que pode determinar alguma coisa?
Quem somos nós para determinar a bênção de Deus sobre a nossa vida? Que arrogância é essa de determinar para Deus o que Ele tem que fazer? Isso é uma arrogância, isso é uma prepotência maligna, satânica, do homem achar que pode manipular ou determinar o que Deus tem para fazer. Isso é arrogância. Porque, como eu tenho o costume de dizer, amigos, se hoje formos bater na porta dos céus, não é para determinar nada para Deus, não é para tentar manipular, dar jeitinho, gritar com Deus. Não. Se formos bater na porta dos céus hoje, é para dizer: Senhor, não me trate segundo aquilo que eu mereço, mas, Senhor, olha para mim segundo a tua misericórdia, a tua bondade, a tua graça, o teu favor. É numa postura humilde, porque a Bíblia diz que há um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Deus não desprezará o coração sensível, humilde. Agora, essa coisa de determinar isso é uma arrogância. E Deus resiste ao soberbo, mas Ele concede graça ao humilde. Agora, nós não sabemos a maneira como Deus vai nos abençoar. Nós não sabemos. Em alguns momentos, Ele vai se manifestar, como Jacó mencionou aqui, como Todo-Poderoso. Ele vai se manifestar na sua vida em alguns momentos como Todo-Poderoso. Em outros momentos, Ele vai se manifestar como anjo. Como anjo que vai te redimir de todo mal. E em outros momentos ele vai se manifestar como pastor e provedor da sua vida. Ele é o dono de todas as bênçãos. A bênção de Deus, ela é diversificada e inesperada. É assim que funciona a bênção de Deus na nossa vida. E olha, nenhum homem tem o controle sobre Deus. Nenhum homem consegue manipular nada e determinar, como eu disse, a bênção de Deus. Ele é dono de todas as bênçãos. Ele tem promessas para a minha vida e para a sua vida. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Quarto, anote aí. Quarto, falando sobre bênção, em termos práticos. A bênção, ela não pode ser manipulada por ninguém. Anote isso. A bênção não pode ser manipulada por ninguém. Veja, nessa história aqui. José, ele colocou os dois filhos que ele tinha na frente de Jacó. Ele colocou os seus filhos na frente de Jacó. A mão direita era a mão que abençoava. A mão direita. E José colocou Efraim, que era o filho mais novo, na mão direita. E Manassés, que era o filho mais velho, na mão esquerda. Mas a mão direita era para abençoar o primogênito. E quando Jacó percebeu que José havia trocado os filhos, ele ficou desesperado, porque ele sabia que isso não ia dar certo. Porque ele mesmo cometeu esse erro na vida. Você sabe a história de Jacó, quando ele roubou a primogenitura do seu irmão. Então ele havia aprendido a lição. Ele sabia que isso não ia dar certo. Os meninos estavam trocados. E então Jacó não permitiu que isso acontecesse. Ele não permitiu. E a Bíblia diz que ele abençoou os meninos. Ele abençoou. Então nós precisamos entender que quando Deus nos abençoa, nós não precisamos de esquemas nem manipulações. Quando Deus aprova, gente, quando Deus aprova, ninguém pode roubar a bênção. Ninguém. Muitos ficam preocupados, vivem numa neura, vivem com medo, porque eles acham que os outros estão roubando e conspirando contra eles. Gente, como eu encontro crente dizendo isso. Ah, minha vida não está dando certo porque é por causa de inveja. Ah, a minha vida não está dando certo porque, não sei, eu acho que alguma macumba fizeram para mim, alguma obra de feitiçaria, mal olhado, é perseguição. Gente, as pessoas andam assim. Você crente em Jesus, você não pode andar desse jeito, com medo, achando que os outros estão roubando e conspirando contra você. Para com isso, porque quando Deus decide abençoar a vida de alguém, ninguém pode destruir essa bênção, gente. Será que você consegue entender isso?
Põe isso na sua cabeça. Ah, mas e se acontecer alguma coisa no meio do caminho? Se Deus permitir que aconteça algo, se Deus permitir, é porque Ele vai usar essa situação para algum propósito. Agora, nenhum demônio ou pessoa pode roubar a bênção de Deus sobre a sua vida. Isaías 43, 13. O que é que diz? Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, diz o Senhor. Agindo eu, quem o impedirá? Agindo o Senhor, quem é que impede o agir de Deus? Se Deus determinou a bênção dele sobre a sua vida, quem é que consegue manipular isso? E tirar a bênção de Deus sobre a sua vida? Provérbios 10, 22, anote aí. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E por último, anote aí. Número 5. A bênção de Deus significa a companhia de Deus. Bênção de Deus significa a companhia de Deus. Versículo 21. Versículo 21. Olha o que é que diz. Depois disse Israel a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês. Estou para morrer, mas Deus estará com vocês. E os levará de volta à terra dos seus antepassados, à terra de vossos pais. Eu vou morrer, mas Deus estará com vocês. Isso é bênção de Deus. Bênção de Deus é a companhia de Deus. A bênção de Deus não é impessoal. Bênção é Deus ir conosco. Bênção é ter essa companhia fiel e amorosa ao nosso lado, gente. Você crê nisso? Isaías 49, 15. Sabe o que é que diz? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mulher viesse a se esquecer dele, todavia, diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti. É a companhia de Deus, gente. É a companhia de Deus. E olha o que é que diz Isaías. Isaías, anote esse texto, Isaías 46. Quer ver? Ó? Isaías 46. Isaías 46, versículo 3, quer ver? Ó? Diz assim, ó. Isaías 46, 3 e 4. Escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Olha que texto lindo, gente. Anote esse texto e depois leia de novo. Palavra de Deus para você. Isso é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus. Isaías 46, versículo 3 e 4. Isso, Débora. Anote aí mesmo para a turma poder pegar. Eu quero concluir essa mensagem para a gente orar dizendo o seguinte. Perguntando a você. Os seus projetos pessoais, eles fazem parte do projeto maior de Deus em sua palavra? Você deseja a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, sobre os seus planos? Você deseja isso? Você está disposto ou disposta a submeter os seus projetos à vontade dele? Deus certamente, amigos, abençoará os nossos planos e projetos que colaborarem para o seu plano maior para a nossa vida. Isso é bênção de Deus. Que esta bênção alcance a sua casa, alcance a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus.
Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque nós cremos que a tua bênção está sobre nós. A tua bênção se manifesta sobre a nossa vida nesta manhã. Nós somos um povo abençoado por ti. E nós queremos trazer à nossa memória nesta manhã esta verdade. Esta verdade. O Senhor é bom. E nós queremos viver nessa compreensão de que o Senhor não é um mal-humorado, está de birra com a gente. Não. O Senhor é bom. O Senhor é fiel. Porque ser abençoado é a gente viver com esta noção de que o Senhor é fiel. De que a atitude que o Senhor tem conosco é uma atitude constante. Tem continuidade. Não tem brechas nem rupturas. Oh, Pai, como é bom a gente saber disso, que a tua bênção está sobre nós. De sabermos que nós não estaremos sós. O Senhor está conosco todos os dias. Entendemos que a bênção hoje, nesta manhã, entendemos que uma pessoa abençoada, ela reconhece que ela faz parte de um projeto de Deus. Que ela faz parte da lista de Deus, dos instrumentos que Ele deseja usar para alcançar outros, para abençoar outras pessoas. Oh, Pai amado, e nós reconhecemos que, mesmo sendo imperfeitos, nós somos falhos, nós fracassamos tantas vezes, mas que bom saber que nós não somos descartados, nós não somos abandonados pelo Senhor. O Senhor continua nos amando, o Senhor nos quer muito bem. Oh, Pai, obrigado por saber que nós fazemos parte dos planos do Teu coração e nós temos o Teu carimbo sobre a nossa vida, carimbo de aprovação. O Senhor está conosco. Esta é a bênção do Senhor que enriquece e não traz desgosto. Louvado seja o Teu nome. Que os meus irmãos nesta manhã, eles sejam fortalecidos e abençoados por Ti. Em nome de Jesus eu oro. Que tudo que eles forem fazer, tudo que eles forem realizar, eles sejam liberados para prosperar. Porque bênção tem esse significado. É liberar para prosperar. Que eles sejam liberados nesta manhã para serem prósperos em tudo que eles forem realizar segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Que esta bênção alcance não somente eles, mas que haja desdobramentos na família, em casa, com os amigos, no trabalho, na comunidade onde eles servem. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, que esta bênção se manifeste nesta manhã sobre a vida destes meus amigos, destes meus irmãos. Eles sejam fortalecidos na fé, em nome de Jesus eu oro, te agradecendo e sabendo que esta bênção estará para sempre conosco até a eternidade com o Senhor. Louvado seja o Teu nome, te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, amém, amigos, é isso. Estamos juntos, que bom que vocês estão aqui, estiveram comigo nesta manhã. Deus tem sido muito bom para conosco, Ele tem nos abençoado. Nós podemos dizer juntos que a boa mão de Deus tem estado sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, amigos, pela companhia de vocês. E é isso, gente. E vamos que vamos. Deus tem coisas boas para nós nesse dia. Deus abençoe vocês poderosamente. Deus continue abençoando ricamente cada um de vocês. E vamos preparar o almoço agora. Tá bom? Um beijo, amigos. Beijo enorme. Fiquem em paz. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de vocês. Tchau, amigos. Beijão.